Olá, eu sou Carol Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Engane. Se você fizer alguma viagem e a sua bagagem chegar danificada, a lei te garante o direito à indenização. Além do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, o Código Civil possui uma parte específica ali que regulamenta o transporte de coisas e pessoas. Nesse sentido, o artigo 734 do Código Civil diz o seguinte: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. É importante dizer aqui que o parágrafo único desse artigo diz que o transportador pode exigir do consumidor que ele apresente ali uma declaração do que tem na bagagem ali, de quanto vale aquela bagagem, tá? E aí quando eu falo bagagem, eu estou falando tanto da mala mesmo em si, quanto do que está lá dentro. Por isso que mesmo que você ache que seja uma perda de tempo, porque vai pegar fila, porque vai demorar, é importante que você declare sempre o que você está transportando, porque num caso desses, se você não tiver esse comprovante de declaração, eles podem negar a indenização para você. E provavelmente é isso que vai acontecer. Sinceramente, vai ser muito difícil alguém te indenizar por uma coisa que você não declarou. Porque tem gente que diz ali que foi furtada, que desapareceu uma coisa muito valiosa que ela estava transportando e na verdade ela tinha 3 peças de roupa só. Tem consumidor com má fé também. Então, para proteger as duas partes, faça sempre a declaração do que você está transportando. Essa declaração é de graça, tá? É só você chegar lá e falar, eu quero fazer uma declaração. E caso a companhia aérea ou a empresa de ônibus vire para você e fale assim, olha, então você vai ter que pagar aqui um seguro, você não pague, tá? Porque as empresas já são obrigadas a fazerem esse seguro. Então, quando você paga a passagem, já tem aquele seguro lá, já está embutido no preço da passagem. Então você não tem que pagar seguro para declarar e muito menos quando for comprar a passagem, pagar aquele seguro que eles cobram extra. Não, você pode virar e falar assim, olha, eu quero comprar a passagem, mas sem seguro. Eles nem discutem. Eles já vão lá, que eles sabem que eles não podem fazer, eles já vão lá e já tiram o preço do seguro. Essas avarias que você pode pedir indenização não são só das coisas que você transporta na mala não, tá? Porque às vezes a própria mala da gente que está lá novinha ou está em perfeito estado, quando chega lá no destino ela está com o zíper estourado, está quebrada, aquele negocinho que a gente puxa para carregar está quebrado, a rodinha não funciona mais. Então isso daí também eles têm que indenizar. Porque nesses casos, muitas pessoas não sabem disso e acabam arcando sozinhas com o prejuízo de comprar uma mala nova. Sendo que, na verdade, quem está fazendo o transporte dela ali é que tem que zelar pelo que ela está transportando. Se a sua viagem foi feita de avião e a sua bagagem chegou avariada, você tem que fazer uma reclamação formal lá no balcão da empresa aérea que te transportou. Quando você fizer essa reclamação, você não pode esquecer de pedir para a pessoa te entregar um comprovante com a data da reclamação e com a relação de tudo o que foi avariado. Porque a resolução de número 400 da ANAC diz que a empresa aérea tem um prazo de 7 dias para restituir esses valores para o consumidor. Então, por isso é que você tem que ter tudo direitinho ali, a data que você fez a reclamação, o que foi estragado, porque caso eles não te reembolsem, você tem a prova ali de tudo que você fez tudo certinho. Se a sua viagem for de ônibus, você tem que fazer a sua reclamação ou com aquela pessoa que fica ali entregando as bagagens da gente ali quando a gente chega, ou diretamente com o motorista. E nesse caso é a mesma coisa, eles também têm que te dar um documento ali dizendo o dia que você fez a reclamação e uma relação do que chegou avariado. Caso eles se recusem a fazer isso, o que eu acho difícil, porque eles sempre fazem, você pode ir até o guichê da empresa na rodoviária ou procurar o balcão
da ANTT na rodoviária. No caso das viagens de ônibus, a ANTT estabelece o prazo de 30 dias para que ocorra esse reembolso para o consumidor. Tem alguns casos aí que as companhias se recusam a reembolsar, arrumam um monte de desculpa, fala que não tem que indenizar nada, mas você não se preocupa com isso não, porque se você tiver certo, os nossos tribunais já estão cheios de decisões aí que dizem que está certa a lei, lógico que está certa, né? Tem que cumprir a lei e tem que indenizar. Então você não se preocupa com isso não. Nesses casos na justiça, alguns cobrem apenas os danos materiais que o consumidor teve, porque não é todo dano que vai causar um dano moral. Às vezes você só tem um dano material mesmo. Se a rodinha da sua mala quebrou, isso daí não fere a sua honra, não fere a honra de ninguém, então é só um dano material. Porém, existem casos em que o consumidor teve direito a receber danos morais, sim. Um exemplo aqui foi de um consumidor que teve a bagagem dele extraviada. Quando ele chegou no destino, ele não tinha nada, ele estava só com a roupa do corpo e com o que ele tinha na bagagem de mão. Ele reclamou na empresa, a empresa não prestou assistência nenhuma a ele, não deu nenhum dinheiro ali de emergência para ele se manter a comprar uma peça de roupa nova, uma cueca nova, que seja, não fez nada. E esse consumidor, quando chegou lá no destino dele para passar as férias, ele não tinha nem o que usar, porque as roupas dele, os itens de higiene, as coisas do dia a dia estavam tudo nessa bagagem que foi extraviada. E como é que ele vai comprar tudo de novo? Às vezes a pessoa não tem dinheiro, ninguém é obrigado a levar um dinheiro reserva para comprar um monte de roupa nova caso a bagagem seja extraviada. Isso aí é dever de quem faz o transporte. Então, nesse caso, esse consumidor teve direito a receber danos morais porque ele ficou ali uns 3 ou 4 dias sem nada para poder usar. Então ele, imagina, a pessoa tem que usar todo dia a mesma roupa, vai tomar banho, não tem um sabonete, a pessoa não tem nada, é ruim, né? Ao invés dele aproveitar as férias, ele só teve aborrecimento só. Então ele recebeu. Outro fator importante aqui é que itens frágeis e itens valiosos devem ser carregados na bagagem de mão. Isso pela própria orientação das companhias, tanto aéreas quanto as companhias de ônibus, tá? Então, dinheiro, celular, laptop, não coloque isso na bagagem que você vai despachar. Você leva isso na sua bagagem de mão junto com você, porque é muito frágil. Então dá uma batidinha em alguma coisa ali, pode ser que quebre fácil, tá? Então isso daí é sempre bagagem de mão. Mas acontece que tem itens também que são frágeis e não cabem na bagagem de mão, né? Tem coisas que são grandes, não tem como a gente levar, a gente tem que despachar. Caso você precise despachar algum item desses, aí mesmo é que você não pode esquecer de fazer a declaração do que você está despachando ali. E quando chegar no seu destino, por mais que você esteja cansado, morrendo de vontade de chegar logo em casa ou de chegar no hotel que você vai, esteja com pressa, pegou a bagagem, você abre ali mesmo, na rodoviária ou no aeroporto e confere se aquele item ali está em bom estado, se ele não está quebrado. Porque se você for para sua casa e só lá você perceber que está quebrado e voltar na rodoviária ou no aeroporto para reclamar, eles podem alegar que esse item quebrou no meio do caminho ou que quebrou quando chegou na sua casa, você não tem como provar que foi quebrado ali durante o transporte. Se você acha que teve algum dano moral por conta dessa bagagem avariada, é importante lembrar aqui que esse dano deve ser provado por você. O dano material já é previsto ali na lei, eles têm que pagar. Agora o dano moral você tem que provar. Tem caso que é mais fácil provar, igual esse homem que ficou lá passando férias sem roupa, sem nada, esse daí tá claro. Agora, tem os casos que são mais difíceis de serem provados, aí essa prova cabe a você. Caso a companhia aérea ou de ônibus se recuse a pagar a indenização que você tem direito ali, você tem que procurar um advogado, a Defensoria Pública, o PROCON ou o Juizado Especial Cível. Porque vão ter casos em que você realmente só com uma ação judicial que você vai conseguir os seus direitos, porque tem companhia que é bem difícil de pagar.
Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.